Bom, dando continuidade aqui, item B. Obtenha as soluções normalizadas da função de onda em x, do problema acima e as correspondentes energias permitidas E, N, para o elétron na região 0 menor que x menor que d. Bom, o que a gente viu já no outro, para x menor que 0 e x maior que d, a função de onda é igual a zero. Agora a gente tem que saber para quando dentro do poço. E como a gente viu, o potencial é zero e é um daqueles 4 casinhos que a gente já comentou. Então é só escrever. Para o de x igual a zero, a gente tem que a função de x ela é dada por a, e kx mais b vezes e menos i kx. Só que, por exercício, ele vai pedir para a gente normalizar isso daqui, integrar isso daqui. E ficar com um número complexo vai ficar um pouquinho mais complicado. Eu vou fazer isso com parte na forma senoidal. Então, vamos usar ix é igual a seno de kx mais b cosseno de kx. Certo? Eu vou passar isso aqui para cima só para ocupar menos espaço. Então, com 0 e para 0 menor que x menor que d, y de x é dado por a seno de kx mais b cosseno de kx. Bom, tá aqui, desculpa. E nesse caso, só esqueci de falar também, o k é igual a raiz de 2me sobre h traço ao quadrado. O h traço também está dentro da raiz, tá? Com k igual a isso. Esse k pode ser útil para a resolução do exercício em sequência, só que eu não vou usar, eu vou tentar usar da forma mais simples, que está na resolução da prova que tem. Só para vocês também entenderem, mas vai dar para usar, eu vou comentar. E agora, eles pedem para gente ter uma... descobrir o que era mesmo, foi mal. As energias permitidas EN, eu tenho que saber qual é o valor de E. Para saber o valor de E, eu preciso aplicar essa fórmula aqui. E vocês vão ver que isso aqui parece muito complicado, mas vai chegar no ponto que é mais fácil. Eu podia fazer só por isso aqui como é que eu já sei, porque eu já sei, mas eu vou mostrar como que chega nisso daqui. A gente sabe que o potencial é zero, então vai ficar aqui menos h traço ao quadrado sobre 2m vezes a segunda derivada de yx sobre dx quadrado é igual a e vezes a função da onda. Agora vamos ter que derivar isso daqui. Essa derivada vai parecer muito complicada, você não vai conseguir cortar nada, vai olhar, mas é uma função seno e cosseno. Elas vão chegar no você vai ter uma função, a derivada vai ser uma função que tem a função base dentro dela. Vamos derivar. A primeira derivada daquilo é a vezes AI. A derivada do de dentro, que é kx, então vai ser k, vezes a derivada do de fora, cosseno, com o de dentro. Mais b vezes k, aí é menos seno de kx. Essa é a primeira derivada. Aí a segunda derivada, deriva isso de novo, vai ser a vezes k vezes, porque isso aqui são as constantes, derivado de fora, que é k, vezes derivado de dentro, que é menos seno de kx, mais b vezes k vezes a derivada de fora, k, de dentro, aliás,
vezes a derivada de dentro, derivada de menos seno, é igual a cosseno de kx. Bom, olha, b cosseno de kx, a seno de kx, isso aqui vai ficar, derivada segunda de x, vai ficar de seno para cosseno vai dar menos, opa, quase confundi, tá, vai ficar menos k² vezes a seno de kx mais b cosseno de kx. Bom, que isso daqui não basta, que é só a nossa função de onda. Como eu disse, a função de onda vai estar aqui dentro. Então, vamos passar isso daqui para cima. A gente vai ter que menos h' ao quadrado sobre 2m vezes menos k ao quadrado, função de onda, é igual a e vezes nossa função de onda. Corta dos dois lados, a gente vai ter que e é igual a h' quadrado vezes k ao quadrado sobre 2m. Só que ele pede en. E por que ele pede en? A gente tem que saber as condições de contorno dessa função. Porque a gente tem que igualar as características da função de onda, tem que ser uma função contínua, ou seja, nos pontos 0 tem que ser igual a ponto 0 e d vai ter que ser igual a 0 nos dois casos, tanto essa, porque no mesmo ponto elas têm que ser iguais, tanto vindo da esquerda, tanto vindo para a direita. Então, já que a gente tem nosso e anotado aqui, vou passar ele para cima. E é igual a h² mais k² sobre 2m. A gente vai ter que igualar. Só que igualar em d, a gente vai fazer uma função em função de d. Vamos igualar em x. Então, y de 0, vamos chamar de y1, essa região, e y2 essa região. y1 de 0 tem que ser igual a y2 de 0. 0 vai ser igual a y2 de 0, vai ser a seno de 0. Seno de 0 dá 0, mais b cosseno de 0, que é 1. Então, nosso b é igual a 0. Beleza, nosso b é igual a 0. E aí, o que nós temos? B é igual a 0. Corta essa parte. Só que agora, a gente tem que igualar o outro lado. Então, a y3 de d tem que ser igual a y2 de d, que é igual a 0, porque aí 3 já é 0. Então, a y2 vai ser a seno de kd é igual a 0. A não pode ser 0, senão a gente não tem uma função de onda. Então, só o termo seno de kd tem que ser igual a 0. E quando o termo um seno é igual a 0? Seno de um y é igual a 0 com y igual a nπ, com y igual a nπ, certo? Se nosso y é igual a kd, k é igual a nπ sobre d. Bom, e com isso a gente faz nossa substituição aqui, porque a gente vai ver que isso aqui é uma função harmônica, então ela oscilatória, então ela tem que ter em função uma periodicidade. Então nosso e não vai nada mais, nada menos que ser h² mais n ao, h² mas não, aqui era vezes, desculpa gente, vezes π² sobre 2md². Outra coisa que vai deixar mais fácil, a gente sabe que esse h' é igual a h sobre 2π. Então a gente vai cortar o π dessa função e fazer só em função da constante de Planck. Então vamos ter que isso aqui vai ser h² vezes n² π
ao quadrado sobre 2π quadrado vezes 2md quadrado. A gente vai cortar aqui e multiplicar, que vai ficar h quadrado vezes n quadrado sobre 8md quadrado. Bom, pareceu meio complicado, eu não sei se deu muito para entender, mas o que a gente fez? A gente já supôs a nossa função de onda e fez a condição de contorno, que as funções nas regiões onde elas se intersectam, que é nos pontos, elas têm que ser iguais. Então, com isso, a gente tirou o termo b é igual a zero, e achou que a seno de KD tem que ser igual a zero. Isso acontece com uma periodicidade. E a gente tinha que achar E de n, o E de n indicava essa periodicidade, então por isso que a gente sabia que a gente tinha que fazer meio que assim. E a gente chegou nesse resultado aqui. Bom, continuando, como eu falei antes, agora a gente tem que achar a função normalizada certinho, porque tipo, agora a gente não tem o valor de a. A gente tem que fazer aquela integral de menos infinito mais infinito do módulo da função ao quadrado dx tem que ser igual a 1. Só que essa função é zero antes e depois, antes de zero e depois de d. Então a gente sabe que isso daqui vai ser igual a 0d isso aqui quadrado dx, que é só essa funçãozinha aqui. Desse modo a gente vai chegar em a ao quadrado de... Bom, a câmera parou, retomando. A gente chegou em tudo isso que a gente quer a função normalizada. A gente não pode ter uma incógnita a aqui, então a gente tem que achar esse valor de a, porque a gente já sabe k, x é o que varia dentro da função, então a gente acha a. O que a gente estava fazendo? A gente estava integrando a função em dx de menos infinito a mais infinito, que tem que dar 1, porque a partícula tem que estar em algum lugar. Só que como ela é zero antes de zero e depois de d, só essa parte nos importa, que é dessa função. Então a gente vai integrar isso daqui. Eu não vou ficar fazendo passo a passo de integral. Integral de seno ao quadrado, integral de seno ao quadrado de um y, ela é igual a integral de 1 menos cosseno de y sobre 2, alguma coisa assim. Aquelas funçõezinhas trigonométricas, relações trigonométricas tem que saber. E com isso a gente vai chegar que isso daqui vai ser igual a ao quadrado vezes de 0 a d, né, vai ser d sobre 2 menos seno de 2kd sobre 4k. Bom, parece que ficou muito feio, só que a gente sabe que k é uma função periódica de π dividido por d. Então esse seno vai sempre se zerar. Então a gente vai ter que isso daqui, que era igual a 1, a quadrado vezes d sobre 2 é igual a 1, a é igual a raiz de 2 sobre d. E a gente vai ter que a nossa função de onda antes de zero é zero, entre 0 e d é y2, x é igual a raiz de 2 sobre d vezes seno de kx, com o nosso k igual a nπ sobre d, que também é igual a raiz de 2me dividido por h traço ao quadrado. E depois de d ela volta a ser igual a zero. Sim, ela é meio dificilzinha, mas é esse passo a passo. Você utilizar a forma de Schrödinger, que ela vai cortar sempre os termos, essa derivada vai sempre ser em função da função principal.
achar os valores de E, achar a função, e para normalizar tem que usar as condições de contorno. E as condições de contorno são que as funções diferentes, né, na região que é antes de zero e na intersecção com a região 2, que é depois de zero, no ponto zero elas têm que ser iguais, e assim como as outras duas, no ponto D tem que ser iguais. Se isso não for o bastante, a gente tem também as derivadas. A primeira derivada delas tem que ser contínua nesse ponto também, então nesse mesmo ponto as primeiras derivadas têm que ser iguais. E outra coisa é que o limite delas para o infinito é igual a zero. O que não bastou pra gente, porque já é zero nesses dois pontos. É isso, gente.